eu aprendi que 50% da minha vida era Deus e outros 50% seria eu. E aí eu falei, eu quero mudar a história da minha vida. Porque antes, bispo, com todo respeito, era assim, ó, uma página em branco. Quando Deus me deu a segunda chance de viver, eu falei, eu quero viver, eu quero mudar a história da minha vida, da história da minha família. Eu vou estudar. Eu vou trabalhar, vou estudar. Aí, bispo, eu fui vender queijo e doces no Hospital da Posse. Eu comprei uma bolsa preta desse tamanho, enchi de queijo, de doce. Só para a gente entender. Você voltou naquela parte onde começou um processo de mudança. Sim. Tá, então você que está acompanhando aí o Tru, entendeu onde ela chegou agora. Ela voltou para aquela parte onde a gente havia parado. E Vamos estudar lá. faz parte de transformação. Então eu fui vender queijos e doces naquele hospital que tinha acabado depois de Deus salvar a minha vida. Comecei a vender queijos e doces. Aí depois eu consegui um emprego, meu primeiro emprego de carteira assinada foi de auxiliar de serviços gerais. Eu limpava chão numa clínica dentária em Nova Iguaçu chamada Espectro, né? E onde tinha o pessoal, posso falar? Fica à vontade. Espia sangue, a gente ia lá, limpava tudo, era faxineira. Só que eu olhava para aqueles jovens estagiários e falava assim, poxa, eles são tão jovens, eu também sou jovem, eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu tenho um Deus tão poderoso, não é isso que eu aprendo da igreja, eu vou estudar. E eu tinha um sonho no meu coração de ser médica, um sonho tão grande de ser médica. Aí eu comecei a estudar, trabalhava de auxiliar de serviços gerais, fui fazer um cursinho de auxiliar de enfermagem. Aí de auxiliar de enfermagem, eu fui fazer outro curso de instrumentadora cirúrgica, aí passei a instrumentar. Aí depois eu fui fazer biologia, porque qual era a minha cabeça? Eu vou fazer um concurso para ser auxiliar de enfermagem, vou trabalhar à noite, faço biologia de dia, elimino as matérias para me poder depois fazer faculdade de medicina e me formar em medicina. Nesse meio tempo, eu conheci o pastor de Cabral, que era o nosso deputado federal, e eu passei a coordenar os trabalhos dele, fazer o trabalho dele e do nosso estadual na época. E ele falou assim, Rosane, você tem que fazer direito. Eu me lembro que eu resisti um pouco, eu falei, eu sou da área de saúde, não tem nada a ver com a área jurídica. Não, você tem que fazer direito. Aí ele me convenceu, dona Celina, fui fazer o curso de direito. Bispo, que luta, porque no meu primeiro ano perdi minha mãe. Então foi muito triste. Mas tenho certeza que ela está com o Senhor Jesus. Mas eu passei uma outra luta, porque eu fui fazer direito na fé, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, o meu trabalho não cobria. Então, constantemente eu sofria constrangimento, porque na hora de fazer a prova, a professora não deixava, porque eu não estava com as prestações liquidadas, ela pedia desculpa, me tomava a prova. Naquela época ainda podia fazer isso, não né? Tinha a lei do calote. Depois que veio a lei do calote. Aí eu era obrigada a sair de sala, entregar a prova e fazer a segunda chamada. Aí embolava 6 meses, negociava, estudava mais 6 meses. Enfim, importante que eu me formei. Naquela época não tinha ainda essas políticas públicas de cotas, então? Não tinha. E também não tinha esses programas do governo que eles ajudam, né? Tipo FIES, ProUni, Enem. Não tinha. Não tinha. Então, olha só, o jovem de hoje, ele já tem uma facilidade que a senhora, por exemplo, não experimentou. Não tive. E mesmo assim, na verdade, superou, né? Que isso demonstra o grau de determinação, né? E de superação. Porque não tendo nenhum programa, nenhuma assistência, tendo oriunda de escola pública, né? O canal correto que a gente pensa é que fosse para uma universidade pública. Né? Se a gente não teve condições de pagar enquanto era jovem, criança, adolescente, imagina na faculdade vindo de escola pública e tendo uma condição de baixa renda. Então, o que aconteceu? Agora, os jovens eles têm uma condição muito mais favorecida do que antigamente, porque, além disso, a gente tem a política de cotas, né? Cotas para baixa renda, cotas para pretos, pardos,
E FIES também, né? Exato, tem o FIES, exatamente, esqueci o FIES também. Então a gente vê que é um ambiente... Tem uns detalhes em torno do FIES, do FIES, né? Deixa para outro programa. Então, se a gente parar para pensar, existe hoje um ambiente propício para que as pessoas tenham menos dificuldade, porque o teu sacrifício para estudar foi assim sobremaneira grande. Se formou, conseguiu o diploma, e aí? E depois fiz uma pós na Cândido Mendes, em Políticas Públicas. Depois eu fiz a outra pós em Direito Constitucional. Agora estou mestrando em Gestão Pública também. E, se Deus permitir, daqui a pouco quero fazer doutorado. Olha, que coisa linda, né? Isso é lindo para a gente. Aqui é um incentivo para quem está ouvindo. Porque conhecer a tua história, saber que foi lá, filha de pai e mãe alcoólatras, né? Que foi, inclusive, perdeu pai e mãe muito jovem. E de repente superou tudo. Era conhecida como filha de quem? O meu nome era a filha da Dona Teresa Cachaceira. Assim essa era a minha identidade no bairro. E essa daí, a filha da Dona Teresa Cachaceira, isso aí não vai dar para nada. Isso aí vai ser ladra, ou prostituta, ou viciada também. Era assim que as pessoas me identificavam. A sociedade já tinha te condenado, né, a não dar em nada. Exatamente. É muito triste. Já tinha me sentenciado, né? Sentenciada. Né? Aquela que era chamada de filha da Teresa Cachaceira, hoje é deputada. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.